Saudações, gente. Meu nome é João Evangelista Romão, sou ali de Jardim de Angicos, autor de 4 livros, entre os quais Além dos Jardins, História e Genealogia de Jardim de Angicos. Alguns dias atrás, o nosso amigo Lino Sapo, o poeta Lino Sapo, solicitou que eu enviasse um áudio relatando sobre a origem de Pedra Preta e publicasse no grupo Famílias de Pedra Preta, para sanar algumas dúvidas quando se diz que Pedra Preta pertenceu ao Jardim de Angicos, que Lages pertenceu ao Jardim de Angicos. É uma dúvida que paira nos habitantes de toda a região, e eu espero que através desse vídeo a gente possa sanar essas dúvidas. Assim resolvi fazer algo bem mais amplo, né? Que é para a gente melhor entender sobre a ocupação da nossa região, o sertão do Ceará-Mirim, onde se formaram os municípios Jardim de Angicos, Caiçara, Lages, Pedra Preta, Jandaíra, parte de João Câmara e parte... O Rio Grande do Norte ele começa a ser oficialmente ocupado em 1600. Precisamente em junho ou julho de 1600 começam as primeiras doações de terra. As terras, antigamente, essas doações chamadas de Seis Marias, né? Que seria grandes regiões, grandes latifúndios. Na região da gente, elas mediam 3 léguas, que seria 18 quilômetros, né? 3 léguas pegando os rios, com meia légua para cada banda, né? Hoje em dia, as Seis Marias, elas ficaram conhecidas como data de terra. O pessoal mais antigo diz a data do rio Ceará-Mirim, a data e daí por diante. Eles definem essa primeira leva de ocupação do Rio Grande do Norte se estabeleceu-se no litoral, nessa parte agreste, no baixo agreste, não mais no máximo 2 ou 3 léguas de distância do litoral. Isso porque a região o Rio Grande do Norte tinha muitos índios. Quando eles ocuparam essa região de Natal, essa região aqui, muitos índios fugiram daqui e foram para o sertão, né? Então, para eles chegarem para onde eles tentavam ocupar, além do litoral, eles eram combatidos. Os índios iam, invadiam e tentavam fazer com que esses ocupantes fugissem. Porque às vezes a gente dá razão ao ocupador, mas você imagine alguém que tem uma terra, uma região que é comum para todos, de repente chega alguém e se sente dono daquilo ali. Aí o índio que estava próximo às lagoas, próximo aos rios, chegava o homem branco, se tornava dono daquilo ali, porque tinha um papel que alguém dizia que era dele. Aí ele começava a combater o índio, eles matavam, eles expulsavam. Quer dizer, o índio que tinha a sua lagoa para pescar, a partir dali não tinha mais. Então, só restava o índio ter o conflito para tentar sobreviver. Além da resistência indígena, fazendo com que os colonizadores não chegassem ao interior, em 1633 houve a invasão holandesa, como a gente estuda, né, que houve a guerra contra a Holanda, né? Na verdade, seriam mercadores holandeses que tentaram se estabelecer no Rio Grande do Norte para principalmente pegar o gado, pegar a cana-de-açúcar, não só no Rio Grande do Norte, mas desde Pernambuco até aqui na nossa região. Então, houve esse conflito que durou até entre 33 e 33 de 1600, né? E 54. Houve esse conflito. Isso também fez com que atrasasse essa chegada. Depois de 660, houve uma nova investida para o sertão. Vários sesmeiros tentaram habitar o sertão, né? Mas só que eles recebiam as doações, mas não conseguia se estabelecer, né? A região do Açu, principalmente do Vale do Açu, em 1680 já estava iniciando as ocupações definitivas. No caso da nossa região, a região de Jardim de Angicos, que inicialmente as doações de terra começavam vizinho a hoje a cidade de Jardim de Angicos. Ali tem, a mais ou menos 3 quilômetros de Jardim a leste, o rio Ceará-Mirim, tem uma via que vai para a região de Caiçara e Rio dos Ventos, né, que antigamente chamava o rio Cururu. E a outra segue para Jardim de Angicos, faz tipo um V assim, um para um lado, outro para outro, né?
Aí, lá na frente, esse do rio Cururu, ele se divide pelo rio Quintiproá, que hoje a gente chama de Bela Vista, né? E o rio Cururu hoje nós chamamos de Primavera, e dali segue para Caiçara. Então, as primeiras doações de nossa região, eles pediam até a Barra do Cururu, ou a partir da Barra do Cururu, seguindo pelo Cururu ou seguindo pelo rio Ceramirim. Naquele período, teve várias tentativas, né? Eles chegavam, pediam, mas não conseguiam fixar-se. Mas antes deles pedir essas terras, eles faziam algum meio de fazer alguma benfeitoria, vamos dizer assim, para que ele justificasse a posse daquela terra, né? Então, um dos destaques é o coronel Antônio da Rocha Bezerra, que nos anos de 1700, ele fez uma caiçara, é assim que ele chamava, que é um curral de madeira, nas imediações hoje da cidade de Jardim de Angicos. Só que ele abandonou essa caiçara dele por causa dos conflitos com os índios. Dali ele foi para a região de Açu, para o Vale do Açu, Alexandria, ele pediu várias Seis Marias nesse meio de mundo aí, né? O pessoal às vezes pedia uma Seis Marias num canto, e quando se estabelecia também pedia outras, né? Em vários ribeiras, né? Que eles se ligavam muito onde tinha água para os animais, né? Que a nossa região, inicialmente foi ocupada para criar gado. Então, esses seismeiros recebiam as concessões no sertão, mas eles não conseguiam fixar. Eles tentavam, mas não conseguiam, por causa dos conflitos indígenas. Nesse período, entre 1680 a 1700, final de 1700, houve grandes conflitos no sertão, tanto do Rio Grande do Norte, como da Paraíba e Ceará. Essa região, os índios que foram expulsos do litoral, eles se juntaram com outros que já existiam nos sertões e começaram a se unir para fazer por onde não se estabelecesse esses seis meses. Então, antes de ser fixada a povoação nessa nossa região, né, nos sertões do Rio Grande do Norte, se fez necessário se formar várias companhias de soldados vindo de São Vicente, que é hoje São Paulo, vindo da Paraíba, vindo da Bahia, juntando com gente também, habitantes já do litoral, e eles formavam aquelas imensidão de gente a cavalo, armado, e ia para o sertão combater o índio, né? Isso ficou conhecido, esses conflitos entre os seismeiros, ou seja, os colonizadores da região, e os índios, ficou conhecido como Guerra do Gentil Bárbaro, Confederação dos Cariris, Guerra do Açu. Tem vários nomes dependendo do autor que escreveu sobre aquilo ali, né? Então passaram-se de 10 ou mais anos se combatendo esses índios, né? Muitos deles foram mortos, outros foram pegos e levados para o litoral, outros também tentaram aldear lá na região do Açu, né? Na região sertaneja, e muitos deles foram trazidos principalmente para essa região litorânea de Extremóis, Vila Flor. Toda essa região litorânea foi aldeada esses índios, que depois deu origem às primeiras vilas. Depois desses conflitos começou a ocupação definitiva. A gente encontramos em 1710 os irmãos Rodrigues Coelho, era Manuel e Francisco. Eles pediram terra vindo de Itaipu até a Barra do Cururu, né? Aí em 1710. Só que essas mesmas terras, em 1724, já estava expandida até a região, com os mesmos donos, até a região de Caiçara, né? Aquela região serrana, e principalmente nos principais afluentes do rio Ceramirim, naquela região, né? Em 1712, Estevão Velho de Melo pede as terras da Barra do Cururu acima, pelo rio Ceramirim, né? Aí lá ele cita a caiçara do coronel Antônio da Rocha Bezerra, né? Coronel Antônio da Rocha Bezerra.
ele cita que a partir de onde Coronel da Rocha Bezerra fez sua caiçara, acima, aí ele cita até a Serra da Maniçoba, que é onde faz as divisas atuais de Lages, Jardim de Angicos, Pedra Preta, faz uma trijunção. Então, em 1724, essas terras que eram de Estevão Velho de Melo, já pertencia ao genro dele, a Manuel Gomes da Silveira. Manuel Gomes expandiu suas terras até a região de Lages, que é a região que ele pediu como chamando Rio Salgado. Inclusive, na região de Lages, o pessoal conhece o rio Ceramirim lá como Rio Salgado. A gente já conhece como Ceramirim todo o rio, mas existe esse detalhe na região da gente, né? Então, naquele período já estava, os principais rios já estavam praticamente, os principais rios que eu digo de nossa região, os afluentes do rio Ceramirim, já estavam praticamente ocupados. Aí daí começa as concessões mais afastadas, como 1716, os padres da Companhia de Jesus pediu a região ali onde hoje é Zé de Araújo e Malacacheta. Inclusive, o nome seria Malacacheta da Companhia de Jesus. Em 1739, Antônio Cardoso Batalha, o tenente Antônio Cardoso Batalha, pediu aquela região que hoje é da Serrinha, aquela região ali do Cardoso. É tanto que o nome Cardoso é referente a Antônio Cardoso Batalha. Então, quem diz Cardoso é por causa desse sesmeiro, né? E daí continuou várias outras petições, né, para a região de Pedra Preta, para a região ali de Baixa do Angico, Ramada. Tem várias sesmarias na região, também para o lado de Lages, para o lado também. Isso aí é uma coisa que depois a gente, nos próximos livros que eu estou escrevendo, eu vou explicar bem melhor isso aí, apesar de no livro Além dos Jardins também já ter isso aí bem explicado. Eu vou só localizar cada coisa, principalmente com as fazendas, para facilitar o conhecimento. Com o Rio Grande do Norte totalmente ocupado, né, por volta de 1750, já começou a se pensar em fazer as divisões administrativas da então capitania, né? A primeira vila a ser instalada foi Vila Nova de Extremóis, que é hoje onde é a cidade de Extremóis. Foi instalada em 1760. Em 1788 foi instalada também a Vila Nova da Princesa, que é hoje Açu. As divisas desses dois grandes municípios, eles ocorriam ali, vizinho, próximo ao Jardim de Angicos, na Barra do Cururu, de onde começavam as primeiras seis Marias para o sertão, né, e as que vinham lá do Agreste, que paravam ali, né, passava as divisas desses dois grandes. Essa região de Jardim de Angicos, ali, Lages, Pedra Preta, essa região onde formou esses municípios que hoje a gente conhece, foi uma região que se destacou mesmo naquele período de 1700. Quando Angicos foi criado em 1833, mas efetivamente em 1836, essa nossa região já era bem próspera. E já se destacava principalmente na criação de gado, uma área mais amena do que o Alto Sertão de Angicos, né? Então, em nossa região, em 1838, já tinha uma capela lá na Serra do Bonfim. Inclusive, as pessoas que morriam na região, eles eram enterradas na Igreja do Bonfim. Em 1869 foi construído um cemitério em Jardim de Angicos, que era o sítio Jardim, né? E em 1873 foi construído também uma igreja vizinha. Dali começou o Jardim a se destacar como centro da povoação. Na década de 1888 já foi implantada duas escolas em Jardim de Angicos, na povoação de Jardim, né? Uma do sexo masculino e outra do sexo feminino, porque homem e mulher não podiam estudar junto. Seria duas cadeiras, um professor para cada um, né? Na mesma época chegou o Correio, começou a se desenvolver. Nesse período foi criado dois distritos, que chamavam Distrito Policial, o Distrito de Jardim e o Distrito de Bonfim. Só que esses dois distritos tinham uma única sede, que era Jardim. E esses mesmos dois distritos vai formar o território de Jardim de Angicos. Porque Jardim de Angicos ele foi
emancipado em 1890. É isso aí que está esquecido, e muita gente, quando a gente fala em Jardim de Angicos, eles imaginam que foi aquele Jardim de Angicos criado nos anos 60, 1960. Mas vamos entender o que é que aconteceu nesse período. Então, o município de Jardim, como foi emancipado em 1890, né? Essa região, esse município abrangia, como a gente já falou, os 2 distritos, Bonfim e Jardim. Aí toda aquela região de Lages, de onde hoje é Lages, pertencia a Jardim de Angicos. Toda a região de Pedra Preta, Serra do Lombo, Olho d'Água do Capim, Jandaíra, toda essa região, esses municípios que hoje formam essa região, fazia parte de Jardim de Angicos. Caiçara, uma parte de Santo Tomé também fazia parte de Jardim de Angicos, uma parte de João Câmara, como Amarelão, Cauaçu, Lagoa de São José, tudo fazia parte de Jardim. 4 anos após a emancipação de Jardim de Angicos, então 1894, houve uma grande cheia no rio Ceramirim, e a vila de Jardim, porque antigamente se chamava de vila, as sedes desses municípios se chamavam de vila, foi destruída 21 casas, aquele cemitério, que a gente falou que foi feito em 1869, e a igreja, mas depois reconstruída numa área mais alta, que hoje é as construções definitivas, como a igreja de Jardim e o cemitério de Jardim. Construções mais recentes depois dessa invasão das áreas. Em 1910, começa a chegar na região do Mato Grande a linha férrea, a linha estrada de ferro, como a gente normalmente chama, né? O trajeto dela seria para passar pela vila do município de Jardim, porque você imagine que na região era o município que existia, depois de ali só Angicos, e o outro município seria Ceramirim, e depois, antes de Ceramirim, aqui nesse intervalo entre Ceramirim e Jardim, seria Taipu, que Taipu foi emancipado em 1891, um ano após Jardim de Angicos, né? Mas o caminho correto era por aqui, por Jardim de Angicos. Mas os donos de propriedade e criadores de gado da época, eles não aceitaram. Pelo menos é o que ficou para a população, foi essa ideia que eles não aceitaram. E assim eles conseguiram passar essa linha férrea pela Serra do Cardoso, né? E de lá passando pela fazenda Pedra Preta, e de lá seguindo por aquela região que vai sair em Lages, né? Quando chegou em Lages, ele ficou como ponta de linha, como o pessoal chama, porque só em 1933 foi que foi chegar em Angicos. Então, como Lages ficou ponta de linha, muita gente daquela região começou a migrar e ir para lá, morar em Lages, né? Mais próximo dessa novidade, porque antes a produção de algodão e de outras coisas da região, eles saíam da região em lombo de jumento e ia para Macaíba, para vender em Macaíba, naquela região. Aí, chegando o trem, tudo ficou mais fácil. Então, as famílias que tinham mais uma visãozinha, eles queriam estar próximo disso. Daí começa João Câmara, né, que inicialmente era Baixa Verde, começou a se desenvolver. Pedra Preta também teve o seu impulso, e principalmente Lages, né? Então, o que faz os habitantes? Então, no ano de 1914, através de uma lei estadual, porque tinha que ser uma lei estadual para mudar a sede da vila, né? Os administradores de Jardim conseguiu a mudança da sede da vila de Jardim para a povoação de Lages. Agora, entendendo que Lages fazia parte de Jardim de Angicos, como Pedra Preta fazia, como todas as fazendas da região, como a gente já explicamos. Então, toda a estrutura administrativa foi transferida para Lages. Tinha coletoria estadual, tinha cartório, por exemplo, os cartórios de Lages antigamente fazia parte de Jardim de Angicos. Toda a estrutura administrativa, tudo que Jardim tinha, foi levado para a vila de Lages, né? Mas só que até 1923, toda essa região permanecia sendo o município Jardim de Angicos, tá certo?
o pessoal falava Lages, a vila de Lages, sede do município Jardim de Angicos. Aí em 1923, com a elevação da vila de Lages à cidade, começou o pessoal a imaginar que a partir dali Lages teria sido emancipada. Mas na verdade Lages é o antigo Jardim de Angicos, mudou apenas de nome. Eu vejo assim, por exemplo, uma pessoa, quando você nasce, você tem, a partir dali você vai ter sua história, data do seu nascimento, você tem uma história própria. Suponhamos que em determinado momento você, através da justiça, você consiga mudar seu nome, mas sua história é a mesma, o seu corpo é o mesmo, tudo é o mesmo. Então, o que eu vejo com relação a Lages é que toda essa história, além da história do antigo Jardim de Angicos, que hoje é Lages, é esquecida. Se você for observar, eles fazem as festas como que Lages só tenha 90 anos, né? Mas se você for observar, eles esqueceram esse período todinho, entendeu? Aí depois é que vem o desmembramento de toda essa região em novos municípios. Isso aí então, a partir de 1923, Lages, a partir dali, toda essa região ficou conhecida por Lages, município Lages, com sede na cidade de Lages. Quando foi no final da década de 20, 28, 29, foi criado 2 municípios na região. O município de João Câmara, que na verdade seria Baixa Verde, que depois passou a João Câmara, e o município de Santo Tomé. Quando eles foram criados, os 2 foram criados, uma parte, eles ficaram com a parte do território de Lages. Também o de Baixa Verde também ficou com a parte de Lages. Por exemplo, Cauaçu, Lagoa São José, o Amarelão, tudo pertenceu a Jardim de Angicos, Lages, e depois passou a pertencer, no caso, a Baixa Verde e atualmente João Câmara, né? Aí quando foi lá para os anos 60, é que houve, antes disso, em 38 por aí, começou a se dividir, o município de Lages se dividir em distritos. Aí aparece o distrito Jardim de Angicos, o distrito Caiçara do Rio dos Ventos, o distrito Pedra Preta, junto com Jandaíra, que era um distrito, 2 distritos, mas Pedra Preta seria parecido com Jardim e Bonfim, né? Os 2 juntos, mas sendo um principal que seria a sede. Aí nos anos 60 é que veio a divisão administrativa desses municípios, na emancipação deles, né? E a história, a partir dali vocês sabem, né? Nos anos 60, início 60, 62, 63, esses municípios, Jardim de Angicos, Caiçara dos Ventos, Jandaíra, Pedra Preta, foram emancipados com sua nova história. Principalmente Jardim com sua nova história, né? Mas eu acho que deu para esclarecer mais ou menos aí o que ocorreu, né? Na verdade, Lages é o antigo Jardim de Angicos, mas não é esse jardim de hoje, para ver, né?